do Vasco, a Saldívia, zagueiro, Cuiabano, lateral, Rojas, meio-campista, Enes Trossos, atacante, o Brenner também atacante, e o Spinelli também atacante. André, vamos lá. Vasco perdeu o Ryan, já a gente vai até ver, é um impacto, é insubstituível, esse tipo de jogador no futebol brasileiro, o cara já chega na Europa causando impacto, mas trouxe peças. Impacto positivo, né? Exato, impacto positivo. Mas trouxe peças. Assim, está transformando esse investimento, essa grana que entrou, em reforço para o seu elenco. O que você está achando disso? O Spinelli vai usar a camisa que era do Ryan, né? E ele disse que tem sorte com o número 7, usava 77 no seu clube anterior, fez gol no Vasco na Copa Sul-Americana 2 vezes, e é um jogador que chega aparentemente com muita vontade de acertar, de ser feliz e fazer o vascaíno se orgulhar dele. Conversou com o Verratti para entender melhor o clube, o momento, se interessou por isso, também acho que é normal, mas deve ter ouvido boas coisas do seu compatriota para tentar, né, ser mais um argentino, o Cano também, a ter uma boa passagem pelo Vasco, jogando como atacante. O Cuiabano tem a oportunidade, acho que essa é a questão principal, de voltar a ter a carreira dele de volta, né? Botafogo aí é negociado com o futebol inglês, volta por empréstimo quase que imediatamente, aí tem que retornar para, né, porque a sua situação em relação ao clube ao qual ele estava relacionado, vinculado, era o Nottingham Forest. E agora, voltando ao Brasil, ele pode olhar para frente de novo e tentar recuperar sua trajetória profissional com a qualidade que ele tem. Eu acho que o Cuiabano é um jogador que toda contratação é uma aposta, né? Falando do Spinelli, um jogador que tem experiência, como eu falei agora há pouco, fez gol no Vasco, a torcida talvez lembre dele, tem boas chances de fazer sucesso. Mas o Cuiabano é um jogador no qual eu depositaria mais confiança, porque ele está no momento de recuperar a sua carreira, ele tem muita qualidade para jogar, e eu acho que ele vai ajudar bastante o Vasco e quase que imediatamente. E aí a importância desse jogo, a gente pega um Bahia que está sólido, e vem daquele jogo do Brasileiro que amassou a Chapecoense e daí toma um gol no final, 1-1. Queria que você falasse um pouquinho para o Diniz o valor desse jogo. O jogo é muito importante, o adversário é difícil, o Bahia é uma das boas equipes brasileiras, poderia tranquilamente, não fosse isso que você mencionou, estar agora com 6 pontos, depois de ter vencido o Corinthians aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena, e a gente espera coisas boas do Bahia durante todo o ano. E espera coisas boas do Vasco também, se reforçando, entendendo as oportunidades. Acho que o jogo de hoje é um jogo aberto para os dois. O Bahia talvez esteja num momento com uma equipe de futebol um pouco superior, mas não é nada que o Vasco não consiga superar. O Campeonato Brasileiro ele tem vários defeitos, ele tem muita coisa para melhorar, ele está largado em relação a uma série de aspectos, gramado, por exemplo, mas a paridade dos clubes e o nível de equilíbrio que a gente tem rodada a rodada, independentemente de onde são as partidas, é algo que não se encontra em nenhuma outra liga importante no futebol mundial. Essa é uma característica que o Campeonato Brasileiro de Futebol tem e que os melhores, as melhores ligas do mundo não conseguem apresentar para o seu torcedor. Diniz, queria que você falasse um pouquinho como é que você imagina, independentemente do resultado, porque a gente sabe que não dá para fazer isso, não, exclui o resultado, o futebol brasileiro não dá, mas sobre o trabalho, quanto você gostaria ou não que houvesse uma avaliação do trabalho independentemente de um momento entroncado de resultado? Eu sou sempre favorável a que os clubes deem suporte e mostrem convicção e trabalhem para dar condições aos seus treinadores de passar por momentos ruins, ao invés de ceder às pressões de sempre, encontrar um outro que esteja disponível, recomeçar o trabalho de novo, um outro jeito de treinar, uma outra ideia para jogar, uma outra utilização de jogadores. Às vezes as coisas funcionam, sabe-se bem, mas eu não acho que essa é a melhor saída sempre. Então eu gostaria, mantendo a minha coerência, que o Vasco soubesse entender o momento, soubesse dar confiança ao seu treinador e permitisse que ele tentasse, da forma que ele sabe, e ele tem muito conhecimento para trabalhar, levar o Vasco a dias melhores. A temporada ainda está muito no começo. Vamos lá, vamos falar agora sobre futebol internacional. Oi, boa noite. Ryan, 3 jogos desde a estreia pelo Bournemouth, 2 gols nesse período, né? Ele lidera a equipe, 0,67 gols por jogo, uma assistência, 3 participações
em gol, 66 minutos para participar de gol, finalizações 6, chances criadas 5. Foi titular em 2 dos 3 jogos. André, já a gente verá outros gols, mas óbvio, temos que comentar o Ryan. É claro que quando... Tem duas questões, né? Quando chega e causa esse impacto, todo mundo vê ali o potencial. E ao mesmo tempo... E tá aí, você acompanhando nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho sobre os reforços do Vasco da Gama. Inclusive, 2 deles já foram apresentados hoje, que é o caso de Cuiabano, jogador que chega por empréstimo da equipe do Nottingham Forest da Inglaterra, lateral esquerdo, que vem para disputar a posição com o Lucas Piton. Piton vem de sequências ruins e que credenciam o Cuiabano possivelmente para ser o titular do Vasco da Gama visando esta temporada. Cuiabano, ele vai ficar de fora, mesmo regularizado no bid, por conta de um controle de carga para que não possa exceder. Às vezes o jogador estava com uma possibilidade de lesão, não sei, algo do tipo. Pode ser algo disso, né? Então, o Cuiabano, para preservar o jogador que vinha atuando, assim, algumas partidas, né? Fez 1 ou 2 partidas com o Sub-21 do Nottingham, porém, ele foi analisado, foi feito ali todo o estudo para ver como é que estava a parte clínica dele, e o Cuiabano, o Vasco, o Departamento de Saúde do Vasco, o DM do Vasco, a parte fisiológica, optou por deixar o atleta de fora contra o Bahia. Então, o Cuiabano, mesmo regularizado, não vai ser relacionado para a partida. Diferentemente de Spinelli, que tá aí, ó, na tela para você conseguir acompanhar, foi regularizado no bid, tá aí, ó, contrato definitivo, publicação 6h44 da noite, o Vasco conseguiu ali em cima do laço regularizar o Cláudio Spinelli. O jogador vai estar sim à disposição do técnico Fernando Diniz e a tendência é que ele seja relacionado. Spinelli chegou depois, fez apenas um treinamento com o técnico Fernando Diniz e mesmo assim já está bem fisicamente. Ele fez a pré-temporada completa ali com a equipe do Independente Del Valle, então está bem fisicamente o Spinelli e vai para o jogo. Então, para atualizar e resumir para vocês, Cuiabano regularizado, mas fora, e Spinelli regularizado, mas possivelmente vai para a partida e vai ser relacionado. Amanhã tem um jogaço de bola, Vasco da Gama e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. É a 3ª rodada, é o Vasco em 3 partidas, né? 3 rodadas, o Vasco jogando 2 em São Januário. Primeira partida, Vasco e Mirassol fora. Segundo, Vasco e Chapecoense em casa. E agora mais uma partida em casa, Vasco e Bahia. E é fundamental vencer esse jogo, porque o Vasco está se qualificando, está reforçando o time, e aí demora um pouquinho para o entrosamento, a gente entende tudo isso, a gente sabe que não é tão fácil assim de adaptar os atletas, mas a verdade é que o Vasco está se reforçando muito bem, e um deles já deve estrear amanhã, que é o Spinelli. Eu acho que é o ponto principal ali, porque a galera está muito ansiosa pelo He-Man da Colina, como ele é conhecido agora. Ele era chamado de Thor lá no Equador, no Independente Del Valle, e aqui no Brasil já estão apelidando de Thor, de He-Man, de La Barbie. Já chamaram o Spinelli de tanta coisa que até mesmo ele já perdeu ali a noção de quantos nomes que já foi chamado. Mas o Vasco deve vir a campo com a provável escalação com o goleiro Léo Jardim, lateral direito Pumita ou Paulo Henrique. Tem essa dúvida ainda em relação ao técnico Fernando Diniz. Ele não sabe quem ele vai escalar ainda, se vai ser o Paulo Henrique ou se vai ser o Pumita. Eu acredito que seja o Pumita. Na lateral esquerda, Lucas Piton, zagueiros Cuesta e Robert Renan. Na volância, Thiago Mendes e Barros, armando jogada, Felipe Coutinho. Na ponta direita, Nuno Moreira, ponta esquerda, Andrés Gomes e na frente, ele, Brenner. Essa é a provável escalação do Vasco da Gama para enfrentar o Bahia do técnico Rogério Ceni, que sempre trava ali bons duelos contra o Fernando Diniz. Agora, atualizar para vocês sobre a informação envolvendo um volante chamado Matias Galarça. Não é aquele mesmo que jogou no Vasco, não. É outro Galarça que também passa pelo futebol argentino. O Galarça que a gente está falando é Matias Galarça também. Joga no Talleres da Argentina.
E a informação do Gustavo Cunha, do Na Torcida Vascaínos, é a seguinte. Vamos ler aqui para vocês, para atualizar todos os detalhes. Vamos lá. O Vasco demonstrou interesse em Matias Galarça, volante do Talleres. Em busca de um reforço que possa atuar tanto como primeiro volante e segundo volante, o Vasco entrou em contato com a equipe argentina para tratar a contratação de Matias Galarça. Ainda diz que, em contato com o presidente do clube argentino, foi confirmada uma consulta do Vasco realizada há algumas semanas. Segundo o dirigente, o clube carioca já tem conhecimento dos valores e das condições exigidas pelo Talleres, mas ainda não apresentou uma proposta formal. Galarça também despertou interesse de outros clubes brasileiros, além de equipes da Europa, México e MLS. A negociação é considerada complexa, já que os direitos econômicos do jogador são divididos entre Talleres e Genk, da Bélgica. O Atlético Mineiro foi o clube mais próximo de fechar a negociação. Inclusive, um detalhe importante que o Paulo Brax desceu além ali no presidente do Talleres, falou que se acham grandes e tudo mais, e aí gerou um clima muito ruim. Agora, o Gustavo Cunha conversou e falou assim, segundo o presidente do Talleres, abre aspas, é um jogador que encanta a todos dentro do Vasco. E, além disso também, o Fassi, né, que é o Andrés Fassi, é o presidente do Talleres. Segundo informações do Gustavo Cunha, ele está com uma proximidade grande com o Vasco, principalmente após o acerto do Sforza com a equipe argentina, e aí foi ali, o Vasco facilitou a negociação e tudo mais, e ganhou meio que uma moral com o presidente argentino. Então, assim, pode ser, quem sabe, que essa negociação desenrole, mas a princípio ali era 5, 6 milhões de euros, um valor muito alto. Quem sabe o Vasco ali ia bater a negociação do Sforza, não sei. Algum jeito o Vasco vai conseguir arrumar, talvez, para fechar com esse jogador. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, todo mundo com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!